bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Clarissa, conhecida no yoga como Clarissa Kripa. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 28 anos de prática de yoga através da linha Kaivalya-Dhamma, que foi fundada pelo Swami Kaivalyananda em 1924. Aí, em 2007, eu me formei pela uma universidade holística em São Paulo, na escola, em Moema. E depois, em 2014, eu me especializei no método do André de Rose. Eu fiz o ATY e o DPY com o professor André de Rose, na Vila Madalena, em São Paulo também. Hoje, e a partir de hoje, eu pretendo com vocês falar um pouco sobre a filosofia do yoga, a partir do pensamento do Yoga Sutras de Patanjali, que é um pensamento que, na minha prática, nas minhas aulas, são os princípios que eu sigo, que eu aplico, essa é a ferramenta principal para o meu dia a dia e que eu considero ser algo relevante para a prática do yoga. Existem outros livros, mas para mim esse é o principal, E também como dica, os Sutras de Patanjali, ele é uma tradução, Foi uma tradução do sânscrito para o inglês, depois do inglês para o português. Eu sigo a tradução do professor Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa. Eu acho a tradução dele, eu considero a tradução dele a mais coerente, ok? Então, hoje a gente vai refletir um pouco, vou refletir um pouco com vocês sobre esses sutras. E o que são esses sutras? Esses são o caminho do yoga, os 8 estágios do caminho do yoga. E o que é o Yoga Sutras de Patanjali, Os sutras do yoga, entre os textos do Hatha Yoga, mais influente de todos os tempos, ele tem 185 axiomas. O que são esses axiomas? São fios de pensamento ou costuras de pensamento, sutras. Ele se aproxima mesmo do pensamento da palavra sutra em português, suturar, A gente está costurando um pensamento no outro pensamento. Aí, hoje, eu gostaria de falar sobre um primeiro estágio. O primeiro a maneira, de acordo com esses fios de pensamento, estabelecem-se códigos éticos. Estabelecem-se maneiras de se agir, maneiras de se pensar, E nesse código ético hoje, eu gostaria de falar sobre o Yama. O Yama, ele é o primeiro estágio recomendado entre a prática e as restrições das éticas, ok? Então, hoje, eu vou falar sobre esses passos, esses 8 passos do yoga,
do caminho do yoga, sobre os yamas e niyamas, que são os códigos éticos, os códigos, as regras que devem ser aplicadas conosco e para com o outro. Hoje eu vou comentar, refletir somente sobre o Ahimsa. Cada dia a gente vai refletir sobre um desses yamas, niyamas e 8 passos dos Sutras de Patanjali. O Ahimsa é o primeiro código, né, no yama, esses códigos éticos para com a gente. O yama, Ahimsa, ele reflete sobre a questão da não violência. Lembrando que essas questões não devem se seguir ao pé da letra. Você precisa incorporar essa informação de uma forma profunda para que ela seja completa. Quando a gente fica num sistema ao pé da letra, a gente fica muito superficial. E com essa superficialidade, a gente comete certas incoerências. Por exemplo, o Ahimsa é a não violência. E você pode cometer uma violência pensando que está sendo não violento. Então, por exemplo, dentre outros códigos éticos que existem nos sutras, existe o Satya, a prática da verdade. Então, se eu colocar o Satya, vou falar a verdade para todo mundo, porque o código ético está falando que é para fazer. Aí eu posso cometer uma contradição com a Ahimsa. Eu vou ofender alguém falando tudo o que eu penso, porque nós todos não pensamos iguais. Então, se eu falar a verdade da forma que eu acho que é a verdade, ou que eu sei que é alguma verdade, aquela verdade pode não servir para o outro. Então, eu não cumprirei o código Ahimsa, certo? Então, reflita sobre isso de forma bem individual, mas observa se o que você está fazendo é não violência para com você e não violência para com o outro. Vai ter certos momentos que você vai precisar escolher um lado. Não tem jeito. Tem horas que não tem jeito. Mas a ideia inicial seria escolher o lado em que melhor se adequa a você. Ou, em outras palavras, sim, pense em você primeiro. Pratique a não violência para você primeiro. O que para você é não violência? Essa é a reflexão. Esse é o pensamento interno. Essa autoobservação que o yoga pede da gente. Tá bom? Então, por hoje é só. Depois a gente se aprofunda mais sobre os outros códigos éticos. Mas reflita. O que é não violência? O que é não violência para você? Depois, reflita fora. Essa não violência também é para o outro? Como eu vou encontrar o caminho do meio? Essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês
hoje. Ok? Então, espero que todos estejam bem, continuem bem, cuidem-se, fiquem em casa, que vai passar, tá bom? Então, Jaya.